Angela. Bom dia a todas, a todos. Eu quero saudar essa mesa tão querida e tão simbólica na relação com o tema aqui debatido. Eu quero saudar a Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal dos Psicólogos, instituição que não só tem dado uma contribuição extraordinária, como disse a Vera Paiva, né, na busca da compreensão das causas estruturais, culturais, humanas da violência, e tem contribuído para enfrentar essa questão humana grave, mas politicamente é uma das instituições ditas de classe média, ou liberais, junto com a minha categoria de assistentes sociais, que exerceu uma militância política importante na resistência à ditadura militar. Pelo menos o Sindicato de São Paulo, que junto com o Sindicato dos Assistentes Sociais de São Paulo, participamos daquelas manifestações de resistência democrática com os trabalhadores do ABC, quando a ditadura estava nos estertores, né, da sua existência, da sua sobrevivência, e, portanto, é uma categoria que tem um apelo político importante e tem um histórico de militância política desde a luta de resistência à ditadura militar. Aproveito, inclusive, para deixar isso registrado e agradecer o apoio que temos encontrado, temos recebido dessa categoria de profissionais nos nossos mandatos. No mandato como prefeita e também no mandato como deputada, nós temos recorrido e temos tido uma resposta pronta desses profissionais na ajuda a uma minoria muito pequena, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, na luta de resistência em torno dos direitos humanos e das liberdades democráticas, e como foi dito aqui pela mesa, ainda está por se concluir, né, e se resolver definitivamente. A Vera Paiva, essa mulher extraordinária, não só como profissional, como figura humana, e também que viveu e vive a tragédia dos familiares, filha de um nobre deputado, um nobre parlamentar, um extraordinário brasileiro ainda desaparecido, né? O Rubem Paiva é um símbolo, é um emblema que nos emula, nos alimenta e nos dá esperança de que essa luta não fique inconclusa, para que não se fique inconcluso o processo de redemocratização em nosso país. Agradeço, através da Vera Paiva, a família, né, do Rubem Paiva, né, a contribuição que deram e têm dado essa luta de resistência a todos nós do Brasil, na busca da plenitude da democracia em nosso país. Ao nosso presidente da comissão, senador Capiberibe, não é por acaso que essa comissão, essa sessão, essa audiência está se dando na presença, com a presidência, na direção desse senador, né? Eu sou suspeita de falar sobre ele, porque eu sou amiga, irmã, admiradora profunda desse brasileiro, desse parlamentar. Ele também vítima, teve seus filhos, suas filhas no exílio, a sua companheira, deputada Janete Capiberibe, também vítima do arbítrio da ditadura militar, e hoje estão aí batalhando pela redemocratização plena do nosso país. Quero agradecer, Suplicy, você também que compõe essa comissão, né, de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é o espaço mais democrático do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. E somos minoria nessas comissões, porque a causa dos direitos humanos e a causa da democracia direta não é representada no Congresso Nacional pela maioria. Nós somos uma minoria que resistimos, né, teimosamente, para que exista um espaço onde a sociedade possa, né, se expressar, exercitando o poder direto, que é a democracia participativa, a democracia direta. Então, esse espaço é um espaço sagrado no Senado e na Câmara, porque é fruto de uma conquista dolorosa, difícil, né, lutada bravamente por alguns parlamentares, para que a sociedade tenha pelo menos um espaço de uma comissão
para se expressar naquela casa da Câmara que se diz a Casa do Povo, e há pouco povo naquela casa, e há poucos parlamentares que, de fato, representam e são fiéis ao povo na sua expressão mais ampla do que é povo numa nação como a nossa. Então, eu saúdo os presentes, saúdo os parlamentares, o companheiro Suplicy também. Falar do Suplicy é chover no molhado, né, pela história de luta, de resistência e de compromisso com o povo. E a ética na política. Então, eu me sinto assim muito honrada, muito promovida com esse convite de estar na casa desses dois parlamentares e de alguns outros parlamentares, porque não são muitos os parlamentares, senadores, que são aliados dessa nossa causa aqui. A OAB, né, essa instituição que já está nos anais da história brasileira, na resistência, né, há momentos críticos da vida nacional, e continua sendo a instituição que nos apoia e que nos representa do ponto de vista das questões jurídicas no Supremo, na sociedade como um todo, e, portanto, eu quero agradecer, através do Dr. Cláudio, a sua presença e a atuação, né, comprometida e consequente da Ordem dos Advogados do Brasil, que também temos contado sempre, né, na luta nossa no Parlamento. E saúdo todos vocês, na pessoa do Agostinho, que também é um batalhador, é um assessor, e mais do que um assessor, é um militante que tem nos ajudado muito nessa caminhada, que é a luta e a resistência democrática em nosso país. O tema, eu me alonguei muito, porque eu não poderia deixar de fazer referência a essa mesa e a essas instituições aqui presentes, e a esses parlamentares que nos representam. Vocês dois nos representam, diferentemente de outros que a gente não pode dizer isso, que não está falando a verdade. Eu começaria tentando contribuir com a reflexão sobre o tema, né, sobre a necessidade da revisão da lei da anistia, né, colocando alguns equívocos que existem, inclusive, no tema colocado na forma como eu estou colocando. Não se trata de revisar a lei da anistia, se trata de reinterpretar apenas um artigo, um parágrafo de um artigo daquela lei, que é o parágrafo 1º do artigo 1º, que usa o conceito de crimes conexos, né, identificando todos os crimes que ocorreram no período da ditadura militar, sob o mando, sob o comando e sobre as ordens dos militares, como sendo crimes políticos e, como tal, passíveis de anistia, passíveis de graça, passíveis de perdão. Esse é um grande equívoco. Não se trata de revisar a lei da anistia, mas se trata de reinterpretar esse parágrafo 1º do artigo 1º, excluindo dela, né, o conceito de crimes conexos, para excluir do benefício da anistia os que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes de graves violações aos direitos humanos, e, como tal, mantida aquela interpretação desse artigo da lei, não se fará justiça, não se fará a justiça de transição. E, não se fazendo a justiça de transição, não se completará o processo de redemocratização, nem se findará, né, os crimes, né, que continuam, os crimes de desaparecimentos, os crimes não esclarecidos, né, são crimes, né, que permanecem, enquanto não se conhecer os destinos, né, dessas pessoas que desapareceram, e são quase 200 brasileiros e brasileiras, pelo menos na conta ainda não de todo fechada, sobre os desaparecidos políticos em nosso país. Portanto, não é uma lei de anistia, não é uma lei da anistia. A Lei 6683 de 79, de 28 de agosto, não é uma lei de anistia, é uma lei de autoanistia. Foi uma autoanistia, né? Se anistiaram os militares, os algozes, se anistiaram aqueles que promoveram esses bárbaros crimes de lesa humanidade durante 21 longos, né, e dolorosos anos da história brasileira. Portanto, não é uma anistia, é uma autoanistia, não é precisa ser reinterpretada no seu artigo, e não é uma lei que tenha sido fruto, a lei da anistia, a autoanistia, não foi fruto de um acordo,
não foi fruto de um entendimento, não foi fruto de um amplo debate, segundo alguns insistem em defender, inclusive a presidente da República. Eu quero denunciar isso nessa sessão. Há poucos dias, quando se iniciavam as manifestações a respeito dos 50 anos do golpe, a presidente vem para se manifestar a respeito e diz que não há do que rever a lei da anistia, porque foi um acordo, e acordo se cumpre. Não foi acordo. Não foi acordo, não foi fruto de acordo. Portanto, a presidente não tem o direito, sobretudo ela, vítima do arbítrio, da forma mais cruel a que ela foi vítima, como tantas outras e tantos outros brasileiros, ela não tem o direito, mesmo como presidente da República, sobretudo sendo presidente da República, chefe das Forças Armadas, de dizer que não pode mexer na lei da anistia, porque foi fruto de um amplo acordo. Não é verdade. Foi uma alta anistia, e ela só se deu, até como as limitações que ela tem, por força da determinação e da pressão dos Estados Unidos sobre as ditaduras do continente latino-americano, porque eles já não interessavam mais a eles manter e sustentar essas ditaduras do continente, porque o fim da Guerra Fria já havia acabado. Eles tiveram interesse, doutor Aurélio, esse homem maravilhoso do Ministério Público, que também é uma figura permanente em nossas casas, sobretudo nas comissões de direitos humanos. Quero aproveitar para publicamente agradecer, homenageá-lo e honrá-lo e a sua instituição, o Ministério Público, pelo que ele representa de apoio aos brasileiros e brasileiras que lutam pela verdade, pela memória e pela justiça. Então, não se trata de um acordo, não houve acordo, o próprio senador já falou, foi uma eleição com a diferença de 5 votos, e 5 votos a favor de um mesmo partido, por sinal, o partido que sustentou a ditadura militar. Portanto, esses equívocos precisam ser corrigidos, sem o que não se pode chegar ao objetivo maior, que é a justiça de transição. Que, por sinal, quando foi encaminhada à Câmara o projeto de lei para criar a Comissão Nacional da Verdade, em 2010, já tinha e mantém até hoje o equívoco de colocar como objetivo da Comissão da Verdade, né, o resgate da memória, da verdade histórica, com vistas à reconciliação nacional. Não se reconciliam o algoz e a vítima. Não há possibilidade de se reconciliar. E a reconciliação no Brasil, da nação brasileira, com ela mesma, o reencontro histórico do Brasil, da sociedade brasileira com ela mesma, passa pela justiça de transição. E se não se julgarem os crimes da ditadura militar, nos termos da legislação do Estado Democrático de Direito, como já falou aqui o doutor Cláudio, nós não podemos dizer, né, que houve, de fato, reparação e que houve, de fato, o cumprimento da Corte, né, da sentença da Corte Interamericana, condenando o governo brasileiro, condenando o Estado brasileiro a trazer a verdade sobre os desaparecidos políticos e para rever. Aí a Corte diz mesmo, né, a lei da anistia, nos termos em que ela existe, ela é nula, nos termos da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o Brasil está em débito, né, com os direitos humanos, na sua concepção mundial e internacional, por não cumprir, até hoje, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como estamos vendo, há muito ainda a se fazer, porque, a partir da ADPF, né, arguição de descumprimento de preceito constitucional, né, encaminhado, como já falou o doutor Cláudio, pela OAB ao Supremo Tribunal Federal, que teve uma decisão, né, absolutamente, né, incompreensível e inaceitável por parte do relator, então, o ministro Eros Grau, né, que também usava esse argumento de que não, é uma lei que foi fruto de um acordo, de um amplo entendimento da sociedade brasileira com o governo na época e com o Congresso Nacional. Não é verdade, como já se viu. Né? E pior, ele diz, não, isso foi uma lei aprovada no Congresso Nacional na época, portanto, tem que ser reconhecida a constitucionalidade dela, porque ela passou primeiro, foi fruto de um acordo amplo com a sociedade, segundo, foi uma lei aprovada por maioria no Congresso, logo é constitucional, manteve a constitucionalidade, o entendimento de constitucionalidade da chamada lei da anistia. Bom, depois dessa decisão da Corte, aliás, da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal,
né, dizendo, inclusive, não, isso foi uma lei aprovada no Congresso, e eu, como atual membro do Congresso, de uma das casas do Congresso, entendi, em 2010, a partir dos argumentos do próprio relator, de que se esse mesmo poder legislativo, né, que deu maioria enviesada, como foi visto aqui, né, na aprovação dessa lei, essa mesma instituição, esse mesmo poder, um dos poderes do Estado brasileiro, tenha o poder de rever a sua decisão de 1979. Então, o que eu fiz? Eu entrei com um projeto de lei em 2011. Um projeto de lei exatamente arguindo com esses pontos que eu coloquei aqui, propondo exatamente a reinterpretação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6683 de 79, a chamada Lei da Anistia. Esse projeto tramita desde 2011, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que há algum tempo atrás ela não tinha viabilidade nenhuma de vir para a pauta, e muito menos de ser aprovada. Até de vir para a pauta, eles até gostariam de já ter vindo para a pauta para já ter derrotado. Mas a gente segurou até que a sociedade civil respaldasse politicamente a decisão que aquele projeto de lei propõe. E é verdade que esse respaldo está começando a vir. Antes, a própria Comissão Nacional da Verdade, reiteradamente, né, categoricamente, dizia que não se tratava, né, de rever a lei da anistia, nem debatia o tema, né, e não falava de justiça, porque os limites da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade é reconciliação nacional. Memória, verdade e reconciliação nacional. E nós insistimos, tem que incluir a justiça de transição. E, nesse sentido, a sociedade começou a perceber e a debater e a formular a sua posição a respeito disso. E, recentemente, esta semana, a Folha de São Paulo publica os resultados de uma pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros são favoráveis à mudança, à revisão da lei da anistia. Portanto, o respaldo da sociedade, o respaldo político, para que a iniciativa de lei, né, de um membro de uma das casas do Congresso que aprovou em 79 a lei da anistia. A sua revisão ou a sua reinterpretação, muito simples, né, correspondendo, inclusive, né, à sentença da Corte, no sentido de corrigir essa distorção jurídica, né, da concepção de crimes conexos que estão contidos lá na chamada lei da anistia. Além disso, a lei da anistia foi de 79, né? E a Constituição Federal foi de 88, né? E os entendidos aqui, muito mais que eu, evidentemente, né, sobre o peso, quer dizer, leis anteriores, né, a uma Constituição, né, portanto, um marco no fim de um regime e o início de um outro regime, por si só, seria suficiente para se desconsiderar ou se sentir anulada leis anteriores que confrontassem com os dispositivos de uma nova Constituição. E a lei da anistia confronta com o artigo 5º, parágrafo 42 da lei da Constituição Federal. Portanto, há também um erro, né, no fato de uma lei de 79 valer contraditando um dispositivo constitucional de 88, que é um marco institucional de um fim de um regime e o início de um novo regime, no caso do fim da ditadura civil-militar ou empresarial-militar, como diz o Fábio Comparata. Foi um governo, não é civil-militar, é empresarial-militar. E, por outro lado, uma Constituição que claramente, né, estabelece que determinados crimes de tortura, desaparecimentos, são crimes imprescritíveis, né? São crimes, portanto, não passíveis de anistia e não passíveis de graça, nem passíveis de perdão. Portanto, está tudo atrapalhado e está tudo contrário, né, para impedir exatamente a verdade total, a reparação completa, e aí sim, a justiça de transição, a partir da qual nós poderemos falar em democracia plena em nosso país. Então, essa luta, ela é uma luta absolutamente indispensável, premente. Esse ano de 50 anos do golpe é
é uma oportunidade para se ampliar e aprofundar a consciência da cidadania sobre essas questões, trazer a pressão externa sobre essa casa para que ela não seja tão leniente, como, lamentavelmente, a posição da presidente é leniente. Por quê? Ela teme o quê? Os comandantes militares? Ela é a chefe do o comando maior. Por que esse receio? Não entendo. Sobretudo de uma pessoa que pagou caro, como muitos brasileiros e brasileiras, em relação à questão da liberdade, da democracia e dos direitos humanos em nosso país. A Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, como já foi visto, né, insiste em não rever. Então, vamos rever através de um projeto de lei do Congresso, da Câmara, as duas casas juntas, e, de uma vez por todas, a gente colocar um ponto final nesse impasse, né, sem o que nós não ficaremos, né, quites com a nação brasileira, com a democracia brasileira e, sobretudo, com as vítimas da ditadura militar. A Câmara, né, formalmente, né, promulgou um ato considerando 2014 como ano da democracia, da memória e do direito à verdade. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, essa semana, a criação do Dia Internacional do Direito à Verdade sobre os crimes de violações, de graves violações aos direitos humanos e da dignidade humana, né, por orientação, por determinação da ONU, que definiu a data de 24 de março, a data do assassinato de Dom Oscar Romero em El Salvador, país que estava também sofrendo uma ditadura militar, assassinado quando celebrava uma missa. Então, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou na Câmara dos Deputados. Espero que a aprovação se reproduza, se ratifique aqui no Senado Federal, e a partir do próximo ano, 2015, estaremos a celebrar, no dia 24 de março, nacionalmente, municípios, estados e a União, a data internacional dos direitos humanos, como é o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, isso seguindo uma orientação e uma atitude de vários países que já criaram essa data, esse dia, esse momento de celebração e de reiteração dos nossos compromissos com o direito à verdade e a recusa absoluta, intransigente, à grave violação dos direitos humanos. Então, em grandes linhas, para não me estender mais, para não cansá-las e cansá-los, é o que nós temos a dizer, reiterando o nosso compromisso, né, incondicional, até o dia em que a gente tenha, de fato, o último desaparecido, aparecido, pelo menos, em relação ao destino dos seus mortos, dos seus restos mortais, como fizemos quando prefeita de São Paulo. E eu tenho dito, se eu não tivesse feito outra coisa como prefeita daquela importante capital, ter revelado a verdade sobre a vala clandestina de Perus, com 1.049 cadáveres, dos quais já conseguimos revelar a identidade de 8 ou 9, e a partir daí os arquivos do país todo começaram a se abrir, e os familiares começaram a ter uma condição de ir em frente na busca dos seus familiares e dessa busca de completar esse triste período da nossa história. Nos dá, portanto, muita vontade de viver um pouco de tempo máximo que Deus permitir, né, lúcida e com energia, junto com a energia dessa juventude parlamentar e essa juventude que está aí a reagir, a resistir, não tendo muito clareza do que, e a gente tem que fazer a esses jovens perceber que há causas importantes para eles abraçarem, como essa, que é a causa da justiça, da verdade, da reparação absoluta dos graves crimes de lesa humanidade que esse país cometeu durante um largo período de tempo da sua história. Muito obrigado.